Olá, queridos, sejam bem-vindos ao dia 158 de 2024, sejam bem-vindos ao pedacinho da Bíblia que nós oramos enquanto nós lemos a Bíblia. Estamos lendo ela do início, né? E se Deus quiser, com fé em Deus, até o fim. E aqui estamos, sejam bem-vindos a 2 Crônicas, capítulos 17 e 18. Amém? Senhor, se conosco, né, firmando as obras das nossas mãos, ser conosco, Senhor, com a Tua paz, ser conosco com a Tua ousadia e intrepidez, ser conosco, Senhor, enquanto nós perseveramos em confiar em Ti. Ajuda-nos, Senhor. Amém, queridos? Oi, Aldeir. Glória a Deus. Ser conosco, Senhor, nesse dia que o Senhor já fez, com a Tua ousadia, né, assim, firmando, e só Tu pode, Senhor, estabelecer, firmar, tornar estável, né, assim, estabelecido as obras das nossas mãos. Dá-nos, né, essa ousadia de coração para continuar confiando e esperando em Ti, pois os que assim fazem são felizes, né, assim, e muito abençoados. Vamos lá, Sueli? Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 17, começa dizendo assim: em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Amém, Janiele? Glória a Deus, estamos de volta. Glória a Deus. Então, o Senhor foi com Josafá, por quê? Porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, ou seja, nos caminhos de Deus, né? E não seguiu, como estava fazendo as outras tribos de Israel, as outras 10 tribos de Israel, não seguiu a outros deuses, né? E nem os seus costumes, né? Assim, antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus caminhos, e não segundo as obras de Israel, que nesse momento aqui encontrava-se desviados do caminho de Deus para eles. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e só o Senhor pode fazer isso, né, queridos? Firmar, tornar firme, né, estável, bem alicerçado, né, de pé. Então o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. E há pouco nós nos alegramos, né, de lembrar dessa promessa de que o Senhor tem prazer, né, em nós, ou em se deleitar em nós, né, e até conceder o desejo do nosso coração, não é assim? Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Aqui certamente nós aprendemos, né, que quanto mais nós nos desapegamos, né, assim, dessas imagens, ou seja, desses retratos, dessas ideias que se levantam contra o conhecimento de Deus, né, assim, mais ousados, mais intrépidos, como diz a Bíblia, né, que o justo é intrépido como o leão. Mais intrépidos nós somos, né, assim? Espiritualmente falando, né? Mais ousados nós somos, né? Que o Senhor nos dê, amém? Essa intrepidez, né? Essa dignidade do justo que anda de cabeça erguida, né? Que não teme, porque o seu caminho é reto, é íntegro e honesto. Amém? No 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Benhail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem, sim, nas cidades de Judá, e com eles os levitas Semaías, Netanias, Nebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias, né? E com estes levitas, os sacerdotes que na época de Josafá, né, assim, Elisama e Jeorão ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Não há como andar nos caminhos de Deus sem conhecer a sua lei, né? Assim, e Josafá, além de conhecer, ele quis também que o seu povo
também conhecesse, né? Então foi dele a iniciativa de enviar, né, assim, esses príncipes, esses levitas, esses sacerdotes a ensinar. Veja, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo, né? Veja o que acontece, né? Aquela promessa de Deus para nós, né? Que quando nós confiamos em Deus, quando nós nos voltamos para Ele, sem reservas, com interesse de coração, o que acontece, né? Os nossos inimigos é que fogem de nós e não nós que fugimos, né? Assim, dos nossos inimigos. Veja, veio o terror do Senhor. Queria mostrar. Veio, tá aqui, o terror do Senhor sobre todos os reinos da terra, das terras, né? Está no plural, ou seja, sobre todos aqueles reinos, todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Israel. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá e prata como tributo. Queridos, isso não é um exemplo daquela promessa, né? De que quando os nossos caminhos, ou seja, as nossas escolhas e decisões agradam a Deus, Ele transforma até os nossos inimigos em amigos, né? O que mais seria? Veja, né? Além de o Senhor não permitir, né, assim, o terror do Senhor, ou seja, a sua proteção, o seu escudo, né, assim, além do Senhor os proteger de todos os seus inimigos que estavam onde? Ao redor. Não é que eles não existissem, certo? Eles estavam ali, ao redor, né? E eram vários reinos, né, daquelas terras, né? Mas de maneira que não fizeram guerra contra Josafá, né? E até o até eu acrescentei, amém? O verso 11 diz, alguns dos filisteus traziam presentes. Gente, os filisteus sempre foram inimigos de Israel, mas não é a primeira vez. Por exemplo, veja, no tempo de Davi, né, o Senhor vai dar lugar seguro, um esconderijo, um refúgio, né, enquanto ele precisou estar exilado ali durante aquele 1 ano e 4 meses, naquela segunda vez, né, que ele é encontrado aqui no registro bíblico na terra dos filisteus, né, assim, ali em Gate. Sim, o mesmo país, a terra, né, assim, de Golias, né, o inimigo de Israel, quando ele ainda era moço, né, e é apresentado por Deus ali a todos nós, né, assim, as gerações futuras, né, como esse homem segundo o coração de Deus. Veja, isso só Deus pode fazer. É por isso que nós nos alegramos, né, da Bíblia nos dizer que o Senhor confirmou o reino nas mãos de Josafá. Só o Senhor pode fazer isso, queridos, né? E isso acontece quando, o Senhor foi com Josafá. Por quê? Né? A Bíblia mesmo explica, responde, né, assim, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, que andou com Deus, né, assim. Então, alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá e prata como tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes, né, assim. Até nos dias de hoje, esse é um grande número, imagine na época, né? Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente, e edificou fortalezas e cidades, armazéns em Judá. O capítulo 17 começa falando das cidades fortificadas, né? Que ele fortificou, fortaleceu, né? Assim como seu pai, lembra? Falou até dos ferrolhos, dos muros, né? Assim, porque ele gozava de paz. É o caso de Josafá, ou seja, a mesma bênção que estava com Asa, né? Porque ele confiou no Senhor, não foi assim? Porque ele fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus, né? Assim, fazendo inclusive o mesmo que Josafá, nesse primeiro capítulo já diz, né? No 17, do início do seu reinado, que ele também vai abolir aqueles altares, né? Que estavam nas montanhas aos deuses pagãos, né, assim, e foi por isso que o Senhor lhe concedeu paz de todos os lados, e ele aproveitou, né, assim, ele aproveitou esse tempo de paz para edificar, cidades, né, cerquemos lá de muros, de torres, portas, ferrolhos, enquanto a terra estava em paz, enquanto o Senhor lhes deu paz ali, não é? E
pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temos-lo buscado e Ele nos deu repouso de todos os lados. Veja, é a mesma bênção, queridos. Oi, Williams, servo de Deus, santo Deus, verdade. Não é assim? Seja bem-vindo, querido, ao pedacinho da Bíblia. Vamos dar bem-vindo ao Williams, queridos. Sim, seja sempre bem-vindo, viu? Nós estamos aqui. Não só a propósito, né, da leitura da Bíblia, conhecê-la, cada página dela. E nós chegamos hoje, Williams, ao capítulo 17, ao reinado de Josafá, aqui em 2 Crônicas. Amém? Então, queridos, veja, a mesma bênção que acompanhou Asa, seu pai, está também acompanhando Josafá. Mas veja que a atitude também é a mesma, né, assim? A mesma, ou seja, a Bíblia assim nos deixa claro que a mesma bênção há de nos acompanhar, o Senhor nos dará paz, né, assim, de todos os lados, até os nossos inimigos, né, se comportarão como amigos, porque esta é uma bênção que o Senhor dá àqueles a cujo caminho, os caminhos, né, assim, lhe agrada, né, ou faz o que é reto, o que é certo perante Deus, né, assim. Então, Josafá também vai edificar, né, assim, muitas cidades, tanto para guarnição, armazéns, como se vê aqui. Edificou fortalezas e cidades, armazéns em Judá. Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Assim como Asa, não foi? Tinha ali um grande exército de mais de 500 mil, né? Que se comparado àquele exército que se levantou contra ele, né, de 1 milhão de homens, mas para Israel, né, assim, havia também um grande exército, né, de homens valentes. Este é o número deles segundo as suas famílias. Em Judá, pronto, a Bíblia também vai revelar no tempo de Josafá a quantidade deles. Veja, em Judá eram capitães de 1000, o chefe Adna, assim o nome, com ele 300 mil homens valentes. Depois dele, o capitão Joanã, e com ele 280 mil. Veja, é quase que a mesma quantidade, né, assim, do tempo do seu pai, Asa. E depois Amazias, filho de Zicri, que voluntariamente se ofereceu ao serviço do Senhor e às suas ordens, 200 mil homens valentes. Ou seja, o Senhor ainda acrescentou, certo? Porque, 300 com 280, nós temos aí 580 mil, né? E veja, Amazias foi aqui destacado porque voluntariamente se ofereceu ao serviço do Senhor e às suas ordens estava 200 mil homens valentes. Gente, isso é bênção. Veja, o capítulo 17 termina dizendo: de Benjamim, Eliada, homem valente, e com e continua, queridos, e com ele 200 mil armados de arco e de escudo. Depois dele, Josabade, com 180 mil armados para a guerra. Estavam estes no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo o Judá. Eu perdi as contas. Nem assim, querido, veja, 300 mil com mais 280 mil, mais mais os que estavam ali, né? As ordens de Amazias, que se levantou, né, como capitão desses que voluntariamente, né, assim, se alistaram no exército, e eram 200 mil homens valentes. E aí veio mais de Benjamim, 200 mil, só aí dá 700, aí 700, 800, 900, mas passou de 1 milhão, né, assim? Nossa, né? Afora, estavam estes no serviço do rei aqui, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo o Judá. E é assim que termina o capítulo 17, ou seja, com um exemplo dessa grande bênção, que é o que o Senhor tem nos ensinado, né? Assim, queridos, vai até o 18. Jean, porque veja, se bem que nós já terminamos o 17, vamos lá, vamos indo, amém? Eu fico preocupada com a hora. Riso tem compromisso, não tem? Riso daqui a pouquinho, porque hoje, queridos, nós começamos, para você que está aqui pela primeira vez, né, num pedacinho da Bíblia, nós queremos muito dizer da nossa alegria e gratidão, amém? De estar aqui com você,
de juntamente com você, né, dar ouvidos, né, à voz de Deus, pois é a leitura da Bíblia o nosso propósito aqui. Nós acabamos de ler o capítulo 17 e nós te convidamos a continuar por aqui, amém? Nós vamos agora para o capítulo 18, mas não antes, amém, de pedir ao Senhor essa ajuda que o Senhor tem reservada, preparada para aqueles, né, assim. Veja, queridos, o Senhor nunca vai exigir de nós nada que Ele não tenha nos dado recursos para fazer, amém? Né? Com o dom, o talento, a vocação, a missão, né? Assim, o chamado, vem, como nós vimos nos tempos, nos dias de Davi, né? Todo o necessário, todo o preparo, a capacidade, até, veja, tamanha era a sabedoria de Salomão, porque o Senhor também colocou pessoas muito sábias. O que dizer de Irão-Abi, né, assim? Além de Irão, rei de Tiro, né, assim, que inclusive hoje é o Líbano, queridos. Líbia não, Líbano, né, que no momento é inimigo, né, de Israel do nosso tempo, mas naquela época era sim uma nação pagã que não conhecia Deus, mas Davi tinha lá um grande amigo, que além de seu amigo, foi amigo também do seu filho Salomão. E de lá Irão vai enviar como presente, porque não há outra palavra, né, Janiele, para descrever esse que tinha habilidade, né, de talhar, de trabalhar em ouro, prata, bronze, ferro, inclusive naqueles tecidos, né, de carmesim, de púrpura. A Bíblia chega a dizer que tudo que ele era apto a desempenhar, seja qual fosse o projeto. Pense numa pessoa dotada, assim, de muitos talentos, que foi dada a Salomão, né, assim, para ajudá-lo. Veja, ele não sabia trabalhar com esses materiais, embora fosse o homem mais sábio que já existiu e existirá na terra, né, assim? Está aqui. Ele trabalhava, veja, ele sabe lavrar em ouro, prata, bronze, esse é Irão-Abi, prata, bronze, ferro, pedras e madeira, em obras de púrpura, de pano azul e de linho fino, em obras de carmesim, e é hábil para toda obra de entalhe e para elaborar qualquer plano que se lhe proponha. Pense num amigo que todo mundo quer ter, né, assim? Mas é uma bênção dada, né, por Deus àquele que está empenhado em responder o seu chamado e cumprir a sua missão, como se vê aqui no caso de Salomão. Então foi ele que fez todas aquelas obras, né, assim, lavradas, entalhadas, ou seja, uma sabedoria que o Senhor deu sim a Salomão por intermédio desse que ele levantou para ajudá-lo ali. Então veja, que grande exército. Nós não temos, querido, um exército desse tamanho, não até aqui, em outro reinado de outro rei, mas veja, ele também fez uma coisa, né, que a gente não vai ver nos reinados até aqui, nem assim. Ele não só teve o zelo, o cuidado, nem assim, de fazer de acordo com a lei de Deus, como ele quis que todo o povo também ensinasse. Queridos, não são poucos os exemplos na história, né? Assim, a Bíblia mesmo, por quantos séculos a Igreja Católica tomou para si, né? Assim, até a missa era rezada em latim e as pessoas não tinham acesso ao que estava escrito, ou seja, não tinham acesso ao conhecimento de Deus, né? Assim, que falar dos governos que até hoje usam do pão e circo, né? Assim, para nos manter intertidos, vamos dizer assim, se é que existe essa palavra, né? Entretidos. E nos nega, né, assim, conhecimento. Quantos anos, né? Nós temos aí muitos analfabetos funcionais, né, assim, que talvez aprenderam até a decodificar a palavra, mas não entende o que ela quer dizer, não sabe interpretar, né, assim. Nosso país, por exemplo, até hoje não tem a cultura da leitura, né, assim, da leitura. E não são poucos os países, né, que podem ser colocado. Então veja, essa iniciativa de Josafá, né, assim, de não reter só para si, mas querer que todo o povo
Veja, ele estabeleceu esses homens com certeza escolhidos a dedo, seus nomes são citados aqui, né? Hoje nos falta tempo para elaborar aqui, para parar, né? Para valorizar assim como se deve, né? A importância de um nome registrado na Bíblia, queridos, né? Isso é até na história extra-bíblica, né? Por exemplo, na história do Egito, é de uma importância, e é por isso que nesses gestos singelos, e hoje, por mais apressados que nós estamos, eu quero, né, com muito carinho, anotar o seu nome aqui em nosso Sefer, né? Em nosso livro memorial, que é também o nosso diário de bordo, né? Da nossa viagem pelas páginas da Bíblia, o nosso livro de oração, porque é muito importante. Então esses homens foram escolhidos a dedos, inclusive eles nasceram para isso. Eles eram da tribo de Levi, você reparou? Eles eram sacerdotes, né? Para ensinar, e eles percorreram as cidades ensinando. Então, veja, houve até quem se levantasse, Amazias, voluntariamente com 200.000 homens. Gente, só Deus faz isso. Quando a Bíblia diz que Deus firmou o reino de Josafá em suas mãos, certamente ela está levando isso muito a sério. Ou seja, veja, um exército de mais de 1 milhão de homens valentes, né? Foi dado, né? Foi levantado, foi estabelecido no reinado de Josafá. Então é assim que Deus faz, né? A quem ele firma, a quem ele estabelece, a quem ele levanta, né? Assim? Mas não é tipo, eu gosto desse, não desse. Não. A Bíblia diz por quê. O Senhor foi com ele por quê? Porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi. Davi sempre como um parâmetro de quem fez o que era reto perante o Senhor. Amém? E aqui em cima nós temos companhia. Amém? Não são meus. Eu peço perdão pelo incômodo. É por isso que a gente desce. Amém? Então, 2 Crônicas, capítulo 18. Janiele disse uma coisa, o que foi mesmo que você disse, Jan? Meu pai era semi-analfabeto e aprendeu a ler lendo a Bíblia. Sim, nós temos vários, né, assim, queridos, testemunhos. Seu pai, né, Alian, que coisa linda, gente, veio como uma prova, né, uma demonstração linda de que é o Espírito Santo, o nosso professor, é ele que nos ensina todas as coisas, né, assim. Quem lê a Bíblia, queridos, faz esse exercício, né, assim. Eu lembro que na faculdade, e não é sobre mim, né, o que me acontece, né, então vai parar aqui mesmo. É que eu só lembrei que lá eu vi algo e aí eu falei, gente, mas isso é o que a gente faz lendo a Bíblia, né, assim. E, ou seja, quem cresce na igreja, né, tem esses sentidos, assim, exercitados, né, e principalmente o da leitura, porque nós somos incentivados, encorajados desde o início a ler a Bíblia, a conhecer a Bíblia, né, assim, e não existe leitura melhor do que essa, né, queridos, porque ela é espírito e vida, né. Tem pesquisas, Alian, que comprovam, sabe, que quem lê a Bíblia tem, tipo assim, uma parte do cérebro acionada, sabe assim, como inclusive quem ora, né, assim, no caso da oração, diz que é o lóbulo frontal, né, assim, onde a gente toma decisões. Pois bem, quem ora tem essa parte do cérebro tanto ativada, né, assim, como funciona melhor para a tomada de decisões, pessoal, né. A ciência comprovando que a Bíblia sempre esteve certa, né? E nunca estará errada. Meu pai, sim. Jean, você disse o que antes? Sim, você se referia ao versículo 8, né? Que vai acrescentando, né? Isso, né? Quase que a gente para. Eu estou lendo com você, amém? Ou pra você, não é? Pois bem, olha só. Janiele acompanhando na Bíblia. Gente, isso é tão lindo, é de uma lindeza. É por isso que o tempo para aqui, né, assim, queridos? E foi o que Deus ordenou que o povo fizesse, que falasse os filhos dos feitos do Senhor. Não foi assim que a Bíblia, né, passando de geração em geração, bem lembrado já. Deus abre o entendimento, né, assim? Os olhos, vê? Como nós somos espirituais, né, assim? Os nossos olhos espirituais, né? Os olhos do nosso entendimento. Vamos lá? 2 Crônicas, capítulo 18. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Pois é, Acabe, na época de Josafá, era o rei lá de Samaria, né? No tempo de Acabe já era Samaria, né? Sim.
que casou com Jezabel. Veja, aqui a Bíblia vai nos trazer mais detalhes. Ele se aparentou com Acabe. Acabe fez o que era mal, lembra? Muito mal. E pagou alto por isso, não foi, queridos? Grande foi o preço. A mesma pedra que ele removeu, não foi assim? Para matar Nabote, foi a mesma pedra, colocando nesse termo, assim, desse provérbio que é bíblico, foi a mesma pedra que também, passou por cima dele, assim, o mesmo buraco, exatamente ali na região de Jezreel, a mesma cidade, em que Nabote foi morto, porque ele, na sua imaturidade, assim, não se conformou com o não de Nabote, não querendo dar, nem trocar, nem vender a sua vinha. Ele permitiu, foi que Jezabel fizesse aquele grande mal, com aquele homem honesto, assim, íntegro. Ele e os seus filhos foram mortos para que Acabe fizesse daquela vinha, que era uma herança de Nabote, por isso ele não queria se desfazer, com toda a razão, assim, para fazer uma horta, um jardim, algo assim. Ele que já tinha tanto, não é? Isso fala muito, da imaturidade desse que veio a ser o rei, assim, depois de vários antes e depois dele, que fizeram o que é mal lá no Reino do Norte, sobre as 10 tribos de Israel. E veja, aqui no capítulo 18, começa dizendo que tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Como foi isso? Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe já está reinando em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele. Certamente uma grande comitiva, acompanhava o rei. E o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá, eram os dois reis ali, de Israel. Irás tu comigo a Ramote de Gileade? Respondeu-lhe Josafá, serei como tu és, o meu povo, como o teu povo, iremos contigo à peleja. Desse episódio nós lembramos, lembra? Mas aí ele quis consultar, eu não sei, ele falou assim, mas quem é que a gente possa consultar, assim? E aí, mas Uda é do tempo de Josias, assim? É que eu lembrei aqui de Uda, mas Uda é do tempo de Josias. Eu sei que vai aparecer ali um outro sacerdote. Foi até assim, a Bíblia tem senso de humor. Porque ele fala assim, não vá. Aí ele falou assim, homem, eu não já disse a tu que não minta pra mim. Porque quando Josafá, que consultava a Deus, que orava, disse a Acabe queria com ele, mas ele falou assim, homem, tinha lá todos os profetas de Acabe dizendo a ele que a vitória seria dele, não foi assim? Mal sabiam eles da reunião que houve no céu sobre a morte de Acabe, e já estava resolvido, que ele morreria. Então, inclusive aquele espírito era um espírito de engano, naqueles profetas que diziam a ele para ir, E aí Josafá vendo aquele negócio, disse, homem, não há aqui um profeta que a gente possa consultar, e agora me falta o nome dele. Era Amazias, quem lembra? Oi, Adriana, glória a Deus, Leonise? Quem lembra o nome daquele profeta? A gente até poderia voltar lá. Jesus do tempo. Capítulo 22 de 1 Reis. Tão bom, mas aqui a Bíblia vai acrescentando. Então eu entendo, eu pensei, não, é só porque eles eram reis, mas não, eles eram parentes, então certamente por isso Micaías, é porque o nome é parecido, assim, Micaías era o profeta, tanto que ele falou, seu menino já disse a tu, que inclusive Acabe, que eles é do tempo de Elias, lembra? Muita coisa aconteceu ali, não foi? Mas a história não é sobre o reino do norte, sim do sul, então por isso vamos nos concentrar aqui em Josafá, tá certo? Eu sei que... E aí ele vai, mas ele não quis acreditar, mas ele falou a verdade, porque com ele estava o Espírito de Deus, Ele disse, olha, eu vejo... E aí contou bem direitinho como aconteceu,
mesmo assim ele não quis ouvir, preferiu dar ouvidos, né, ao que ele queria ouvir, né, assim, e ele foi naquela batalha, lembra? E lá a gente vê a diferença, né, assim, existe uma grande diferença, né, Deus sabe, a Bíblia diz, sim, Deus conhece os seus filhos, exatamente assim, ele conhece quem são os seus filhos e quem não são, porque, como diz Jesus, né, o trigo são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Ele também tem filhos, queridos. É preciso maturidade para entender isso, mas não é por acaso que a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Então, veja que o homem atira a flecha ao ermo, assim, como se ao acaso, né? E aí a flecha, e ele está disfarçado ali, sendo procurado, é tanto que quase que Josafá mais ali falou, não sou eu. E ali mesmo, olha, eles eram inimigos de Israel, né, assim, a meu ver e ao seu, né, assim, tanto fazia matar o de Jerusalém como o de Samaria, é tudo hebreu, é tudo judeu, não, senhor. Sempre vai haver uma diferença, né, assim, sempre vai haver uma diferença entre quem anda com Deus, né, assim, com quem Deus está, né, assim, e quem não anda com Deus e com quem Deus não está, né. Então, ali, ele corre, ele foge e é poupado, ele não morre ali, Josafá. Mas Acabe, mesmo disfarçado, mesmo não parecendo ser ele, mesmo não parecendo ser o rei, o homem atira a flecha para cima, ele mesmo armado ali com a armadura, né, assim, a flecha vem numa brecha, né, assim, e o fere, e uma ferida de morte, né, assim, e assim como Elias profetizou, quando ele tomou lá o campo de Nabote, ele falou, olha, o seu sangue, exatamente como ele disse, lembram disso, queridos? São partes que a gente preferia, mas é sempre bom lembrar, né? É bom lembrar. E assim como Elias profetizou, aconteceu. Então, o nome dele era Amazias, né, assim? Pois bem, o capítulo 18, então, segue dizendo sobre esses falsos profetas. Veja, aqui eles voltam também a ser... disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta primeiro a palavra do Senhor. É o que nós estamos lembrando aqui, amém? Nem precisava, né? Está escrito. Disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta primeiro. Esse é Josafá. Então, existe uma grande diferença entre Josafá e Acabe. Consulta primeiro a palavra do Senhor. E aqui é uma afirmação, amém? Então o rei de Israel ajuntou os profetas, eram muitos, 400 homens, e lhes disse, iremos à peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram, sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Né? Queridos, isso é um discernimento que só Deus dá, né? Assim, Alian. Micaías. Eu acabei repetindo o mesmo que eu tinha pensado. Nós agradecemos, Alian. Acabe não gostar, né? Isso. Será que vai aparecer aqui? Pronto. A Josafá vendo aquela... Gente, eram 400, né? Quem disse que a maioria sempre, né? Há quem vai, né? Pela maioria. Não, vai aqui, né? No curso da manada, né? Assim, não. Né? Quem consulta a Deus primeiro, né? Assim, geralmente vai na contramão. Né? Assim, não via de regra, né? Mas sim, é sempre uma minoria. Isso nós podemos afirmar biblicamente, né? Então, ele vai, né, estranho aqui, fome. Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Veja que ele está em Samaria. Respondeu o rei de Israel a Josafá, não foi assim, Alian? Há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Por que será, né? Então, essa era a opinião que, veja a diferença, essa era a opinião de Acabe sobre Micaías, né? Assim, Alian, que agora eu fiquei, por que será, né? Que ele sempre, conhecer Acabe como nós já conhecemos, que não é de hoje que a gente conhece Acabe, nem assim, frouxo, né? Imaturo, né? Porque Nabote não quis, né? Não quis dar, não quis trocar, não quis negociar, não quis vender a sua vinha. Gente, ele nem comer não comeu, deitou emburrado, acredita? E foi aí que Jezabel, sim, que é esse tipo de mulher e esse tipo de casamento.
Ela falou assim, homem, se levante, como que eu vou resolver esse assunto? E ali ela vai escrever cartas, não foi assim? Como se fosse ele, com seu selo, né? Mandando ali num plano maligno, maquiavélico, matar Nabote, não foi assim? E quando isso aconteceu, ela vai e volta como se fosse a coisa mais natural do mundo, disse, pronto, ele é morto. E ele se levanta e sai, queridos, para tomar a vinha, acredita? Então esse é Acabe. Então não era sem razão que o profeta nunca, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal, né? Este é Micaías, né? Assim, Aliana. Este é Micaías, filho de Imlá, disse Josafá, não fale o rei assim. Ó, queridos, esse é Josafá, diz muito sobre ele, né? Assim, não fale o rei assim, ó. Tipo, né? Assim, não é porque ele só fala o que é mal, que, né? Que ele não seja profeta ou homem de Deus. Enfim, ele disse, não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traze-me depressa a Micaías. Eu imagino que foi nesse tom que ele falou, né? Filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, os dois ali estavam assentados, cada um no seu trono, né, queridos? Coisa linda, assim, de se ver, né? Apesar dos pesares, o reino está dividido, né? Cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles, esses 400, né, que lá estavam. Zedequias, filho de Kenaana, por exemplo, era um deles, fez para si uns chifres de ferro, esse profetizava, né, e disse, assim diz o Senhor, com este escornearás os Círios, era o caso ali, Círios, não a Síria, mas com S só Círios, até de todos consumir. Todos os profetas profetizavam assim, dizendo, sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei, né? O mensageiro que fora chamar a Micaías, e não é assim que é, queridos, né? E há muitos desses profetas por aí, até os dias de hoje, eles sempre existiram e sempre vão existir. Inclusive é sinal, né, assim, dos últimos tempos, né? Dos últimos dias, ou do fim dos tempos, né? E enganarão a muitos, Por isso nós precisamos de discernimento de Deus, de sabedoria do alto, né, assim, e que nós só encontramos aqui, né, quando nos lavamos aqui todos os dias, quando exercitamos aqui, né, assim, quando conhecemos a Deus e a sua lei, né, para saber a diferença. E quem conhece os profetas de Deus, como Elias, Eliseu, né, Samuel, Micaías, vai saber a diferença. Veja, o mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo, eis que as palavras dos profetas há uma voz, ou seja, todos diziam a mesma coisa, há uma voz predizem coisas boas para o rei, seja pois a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Queridos, a igreja, aqui a gente não faz isso, nem assim, não é o nosso propósito aqui. Mas isso acontece até os dias de hoje, profetas são ali constrangidos, né, assim, e ai, né, dos que ousam ali falar o que Deus está mandando, né, assim, se não é o que o povo quer ouvir, né, assim, pronto, isso não é de hoje, né, mas veja quem é Micaías. Respondeu-lhe Micaías, tão certo como vive o Senhor, o meu Deus, o que o meu Deus me disser, isso falarei, né? E é por isso que Acabe não gostava dele, não é, queridos? Veja, ele não se deixou persuadir, né? Não, ele falou, olha, tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei, né? Que o Senhor nos dê, queridos, essa ousadia, talvez não de falar, mas de viver, amém? Né? Tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, né? Assim, eu falarei, eu viverei, eu farei, né? Assim, mesmo que tenha 400 pessoas a uma voz, né? Dizendo a mesma coisa, né? Mas se não é de Deus, não é nesse grupo que nós queremos estar, né? Assim, Janiele, falta hoje em dia profeta, falta, queridos, era isso que eu queria dizer, Janiele, falta Micaías hoje em dia, sabe? Tá cheio de profetas por aí, por aqui mesmo, né? Assim, cheios, que só dizem o que as pessoas querem ouvir.
e com veemência, assim, como Zedequias aqui, esse filho de Kenaana, né? Usando chifres de ouro ali, veja, ele se deu ao trabalho, que ele era um chifre de ouro, né? Para demonstrar ali a sua fala, ou seja, com esmero, né? Assim, com dedicação, e muitas são os... a Bíblia fala seguidores, tá? Porque é uma palavra muito atual, né? Assim, mas ó, bíblica há tanto tempo, eu não quero aqui usar para não dar a entender que a gente esteja falando de alguém, não. Porque essas pessoas a gente nem para dar atenção, né? Assim, queridos, mas elas existem até hoje. Então, e vindo ele ao rei, este lhe perguntou, Micaías, iremos a Ramote de Gileade à peleja ou deixarei de ir? Ele respondeu, sobe e triunfarás. Aquela parte que a gente estava lembrando, eu acho, gente, que é... sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. Ele falou de um jeito, sabe, assim que... Porque veja, né, o rei lhe disse, quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor. Ou seja, ele falou de uma maneira que Acabe ali entendeu que ele não estava falando sério. Nem assim. Então disse ele, veja no momento aqui tão, né, queridos? Mas a Bíblia é assim, ela é leve, amém? Então disse ele, aí ele fala o que viu. E o que ele viu, queridos, ele viu, né? Ele viu. Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Né? E disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Ele viu ali, né, o desfecho, né, o resultado daquela batalha, daquele confronto. Então o rei de Israel disse a Josafá, eles estão sentados ali juntos, né, assim, um lá, não te disse? É muito real, que ele está vendo. Não te disse? Não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Mas era verdade, queridos, né? Era verdade. Micaías prosseguiu, e ele segue dizendo, ouvi, pois, a palavra do Senhor. Aí aqui ele vai ver essa... Gente, é uma reunião, amém? É uma reunião, vi o Senhor, veja como funciona. Aqui nós temos assim... Nossa, uma amostra, né, assim, do que acontece no céu, como as coisas são resolvidas, decididas. Sim, o Senhor não faz tudo, ó, Deus que é Deus, não faz sozinho, né, assim. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu, né, estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou-se, ou seja, todos os que, né, se referindo ali aos anjos, que tem apenas uma das categorias, né, dos seres, né, celestiais, né, assim, ou temos os serafins, os querubins, os anciãos, né, só que a Bíblia revela, né, assim, então sim, existe vida, né, fora da terra e como existe, né, queridos, então, quando a Bíblia fala o exército dos céus, ou seja, toda a sua população ali, né, pois bem, estava ali à sua direita e à sua esquerda. Gente, isso é Deus. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Mas uma pausa somente para a gente atentar para essa palavra aqui, ó. Quem engana, querido, é enganado. Quem usa de engano? Não é assim? Não é o mentiroso? Pois bem, né? Acabe enganou, não foi o que ele plantou? Pois bem, então essa foi a permissão de Deus, né? Ele vai ser por engano também. Ele não enganou todos ali em Jezreel, né? Assim, falando mal, não foi assim? De que ele havia blasfemado contra Deus. Isso é uma acusação assim, que não existe pior, amém? É até o único pecado que não há perdão, é assim? É a blasfêmia contra o Espírito Santo, veja, né? Porque como é ele que não vai inculcar com isso, amém? É simples de entender, como é ele que nos conduz, né? Assim, é ele que nos ensina todas as coisas, é o Espírito Santo de Deus, a sua missão na terra é esta, é ele que nos conduz em toda a verdade, é ele que guia os filhos de Deus, é ele que está dentro de nós, é ele o morador dessa casa, desse tabernáculo, agora santuário de Deus, né, assim, nós somos, né, a sua morada.
E, portanto, é Ele que nos convence, né, assim, da justiça, ou seja, né, assim, da lei de Deus, seus princípios e valores, né, da justiça e do juízo, né, assim, do pecado, da justiça e do juízo, são três. Amém? É a pressa. Então, quando nós não damos ouvido ao Espírito Santo, tipo, se é Ele que convence, ninguém tem esse poder, somente o Espírito de Deus, de nos convencer de que nós estamos errados, ou seja, de que nós erramos. Errar ou pecar não é errar o alvo? Pois bem, então Ele é o único que pode nos convencer, o único, né? Então, quando nós não damos ouvido, para dizer o mínimo, a Bíblia fala sobre extinguir, como no sentido de extinção, não vou colocar assim porque se associa com, mas apagar, né, assim? Quando nós somos indiferentes, amém? Quando nós não damos ouvido à sua voz, que, por exemplo, está em todos nós como consciência. Isso aí é a caixa preta, né? Vamos dizer assim. Para que não haja quem diga, né? Não, eu não sabia, porque em toda cultura existe o certo e o errado, concorda? Pois bem, é o básico, assim, né? Então, se a gente não dar ouvidos, ou seja, não há quem possa nos convencer de que estamos errados, né? Então, por isso, esse é o único pecado que não tem perdão. Mas, no caso aqui, o engano é o que Acabe vai colher, porque foi o que ele plantou, né? Assim, e a Bíblia faz questão de deixar isso claro. Então, na reunião, voltemos à reunião, amém? Na reunião que Deus está fazendo ali, ele faz essa pergunta e ele vai ouvir a opinião, o parecer ali, né? Dos querubins, serafins, dos anjos, né? Dos anciãos. Um dizia desta maneira e outro de outra. É uma reunião. Então, saiu um espírito. A Bíblia não diz, nem assim, que era ali, veja, saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor. Você lembra disso acontecendo na história de Jó, não foi? Por onde não eu ando passeando a terra, né? O Senhor perguntou o que ele andava fazendo. E aí, o que você anda fazendo, né? Eu ando. Ele falou que passeava, não foi? Pela terra. Aí observaste o meu servo Jó, né? Assim, homem sincero, é a primeira qualidade, né? Assim. Mas voltando cá para Acabe. Então saiu ali um espírito e se apresentou diante do Senhor. Veja, se apresentou. A Bíblia não diz que o exército já estava ali, à sua direita e à sua esquerda, ou seja, ele é como que um intruso. Mas ele conhece o caminho, né? Assim. Foi de lá que ele foi expulso. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Você tem alguma dúvida de que ele é o mentiroso? Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: como que? Olha isso, querido. Nós estamos vendo aqui outra vez uma conversa que acontece até hoje. É por isso que Deus, ali em Provérbios, vai dizer: meu filho, né, assim ser sábio, que o seu coração se agrade dos meus caminhos, para que eu tenha o que responder. Até hoje, ele vai lá e fala assim: mas também você o abençoa, né, assim, não foi o que ele disse Jó? Aí também, não foi? Pois bem, aí ele falou: com o quê? Aí ele respondeu: sairei e serei espírito mentiroso. Quem é ele? Que tem alguma dúvida ainda? Restou alguma dúvida, Janiele? Sairei e serei espírito mentiroso. Quem é mentiroso? E é assim que nós o chamamos aqui. Amém? Para nos lembrar sempre de tomar cuidado, estar vigilantes, alertas com as suas mentiras. Não é assim? Sobre Deus e sobre nós. E sobre Ele. Porque o bonito na história, não é assim? Como fala mal de Deus, nem assim? Tudo mentira. Então ele falou: serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, diz o Senhor. Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Veja, nós temos aqui, queridos, uma baita demonstração do que Jesus disse, né? Que nada, mas nada acontece debaixo do sol, né? Assim, que não tenha a permissão de Deus. E que também não seja para um propósito, né? Tudo, como diz, tudo que Deus faz, a Bíblia diz, né? Assim, Ele faz com um propósito. Jesus chega a dizer: olha, não acontece nada, né? Usando ali daquela comparação. Ajuda no Senhor. Hoje é de um... perdão, queridos.
não são meus. Ai, Jesus, ajuda-nos. É por isso que muitas vezes a gente desce, né, para ler lá embaixo, por isso. Mas veja, né, nada acontece, disse Jesus, sem a permissão do seu Pai. Amém? Então, Deus já estava resolvido que era o tempo, o momento, né, assim, da morte de Acabe, né, assim, pois muito mal ele já tinha feito, né, perante o Senhor, e foi dessa maneira que ele permitiu que acontecesse. Então, Josafá, ele tinha ou não tinha discernimento de Deus? Quando ele viu aqueles 400 profetas, ele falou, rapaz, não tem aqui um ou outro, assim, que a gente possa consultar o Senhor, né, assim? Ele não acreditou. De alguma forma, ele percebeu ali, é discernimento que só Deus nos dá, né, assim? E o Senhor, então, permitiu. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso, ou seja, com a permissão, né, assim, na boca de todos estes teus profetas. Micaías falando. Ele está dizendo exatamente, né, assim, o que está acontecendo ali. E o Senhor falou o que é mal contra ti. Então, Zedequias, filho, aquele que fez aquele... Que são esses profetas, né? Que a gente encontra por aí, né? Com chifres de ouro ali, demonstrando, né, assim... Pois bem, esse mesmo. Então, Zedequias, filho de Kenaana, deu uma bofetada, acredita, em Micaías. Foi e disse, por onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías, eis que o verás, naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Mesmo ali, queridos, ele não perdeu o foco, mesmo sendo agredido. Não é assim? E não são poucos, queridos. Veja, quem não é diferente. Veja, né? Nos nossos dias é igual o que acontece. Quantos estão aí, né, assim, distribuindo, né, assim, as bênçãos de Deus? E sim, elas estão disponíveis. Elas estão prontas, sabe? Que em prontidão para acompanhar. É imediatamente, é instantâneo. Às vezes você ainda nem chegou a executar, no sentido assim, lembra lá quando era Nicodemos, o baixinho, que disse a Jesus quando ele entrou na sua casa, inclusive ele foi muito criticado por isso, não foi? Reprovado por isso, porque ele era um cobrador de impostos, ele estava ali a serviço de Roma, né, assim, e ele disse para Jesus, ele falou assim, olha, se eu fui desonesto com alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus ali se alegrou e disse, olha, hoje a salvação chegou nesta casa. Ele já tinha feito? Não. Nem assim? Mas o Senhor que conhece o coração sabia, né, que ele realmente estava sendo sincero, né? Então veja, queridos, a bênção de Deus, ela está disponível, ou seja, ela está à nossa disposição. Ela está pronta para nos acompanhar, nos seguir, nos tocar, desde que a gente dê ouvidos a Deus. Essa é a condição. Então, o que há de errado com esses tantos profetas? Veja, 400 para 1. Você reparou nisso? Eram 400 para 1, né? Zedequias é um dos 400. Então, há muitos profetas por aí. Como saber, né, quais são os profetas? A Bíblia nos ensina, nós temos aprendido. É necessário de discernimento do céu para saber a diferença, não é assim? Mas o que há de errado nesses profetas é porque eles só mostram a bênção, sem a condição, sem a aliança, sem o compromisso com Deus. Então, não é tão difícil, né, saber a diferença entre um profeta que realmente está falando em nome de Deus, né, e quem não está, né? E o princípio básico é a lei do Senhor, é a Bíblia, os seus princípios. Se não estiver contextualizado, né, assim, se não é bíblico, queridos, não é de Deus, é simples assim, né? E veja, mas como sofre, né, os verdadeiros profetas de Deus, porque fala não o que as pessoas querem ouvir, mas, né? E veja, Deus não só diz, não, pelo contrário, quantas coisas boas, né, nós ouvimos através da boca dos seus profetas, que nós conhecemos aqui, né, nas páginas da Bíblia. Mas sempre assim, veja, lembra lá de ontem, queridos, quando nós estávamos no reinado de Asa, né, o profeta que falou com ele, lembra lá o que ele disse? Ele disse, olha, é tão lindo, é tão bom voltar aqui, talvez você não estava ontem. Veja, no caso aqui era
Ai, Micaías, os nomes são muito parecidos. Esse é o profeta do tempo de Josafá e Acabe, certo? No tempo de Asa, que é o pai de Josafá, nós vamos conhecer um outro. Veja quantos profetas nós vamos encontrar na Bíblia. Né? Assim, Azarias, Micaías, no tempo de Josafá, e Azarias, no tempo de Asa, pai de Josafá. Olha, o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele também, ele saiu ali ao encontro de Asa e disse: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, ou seja, ali o reino de Josafá agora, certo? Que a capital era Jerusalém, o reino do sul, porque Israel está dividido nesse momento da história. Então ele vai e diz: olha, o Senhor está convosco. Veja, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, eu amo essa parte, ele se deixará achar. O que nós estamos fazendo aqui, queridos, agora? É buscando. O que é buscar? Procurar, né? E nós somos testemunhas de que todas as vezes que nós aqui chegamos e nós o buscamos, nós o procuramos, aqui, ó, nas escrituras, nas páginas da Bíblia, nós temos encontrado. Foi Zaqueu. Ai, Jesus, como eu confundi Zaqueu com Nicodemo, me diga. Nicodemos era era um mestre da lei. Ai, perdão, queridos, é a pressa, veja, já são 10 horas. E agora que nós estamos concluindo, aliás, na metade do 18. Mas veja que só um exemplo dos profetas, acho que isso é tão importante. Então, se nós o buscamos, se nós o procuramos, ele se deixa achar. Porém, se o deixardes, né? E está se referindo à bênção, né? O que é Deus? A bênção, né? Assim? Ou a sua bênção, né? Assim? Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. Ele segue dizendo, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, foi por eles achado. Não foi assim inúmeras as vezes, né? E conosco não é diferente. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, que é o que acontece quando nós estamos longe de Deus e da sua lei ou da sua vontade para nós. Porque aí ele vai dizer o que acontece e aí vai dizer... Tá? Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Então, assim, os profetas de Deus não dizem só o que é mal, certo? Mas sempre que eles vão dizer que eles, olha, terminou com encorajamento, terminou com consolo, não foi? Sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque, né, a vossa obra, ou seja, o vosso cuidado, o vosso zelo, o vosso empenho, a vossa dedicação, né, assim, em procurar fazer o que é reto, o que é certo, né, assim, diante de Deus tem um galardão, tem uma recompensa, tem uma grande bênção que acompanha quem assim faz, né? Esse foi Azarias e a profecia, né, que ele profetizou. E veja, Micaías mesmo depois está aqui, uma bofetada em Micaías, mas mesmo assim ele disse, olha, porque ele perguntou por onde saiu, quer dizer, eles fazem isso, que são bem, não são ousados, atrevidos, é diferente, amém? É muito diferente, ousadia de atrevimento. Então eles são atrevidos. Onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti? Eles acreditam, porque sim, queridos, eles, entende? Não quer dizer que eles estavam inventando, não. Sim, muitos são mentirosos mesmo, charlatões, né? Assim, né? Diga-se a realidade. Mas muitos são tipo assim, a Bíblia diz que nos últimos tempos muitos serão enganados por demônios, né? Assim, por doutrinas demoníacas, doutrinas de demônios. Ou seja, a pessoa acredita realmente naquilo. Ou seja, é uma experiência, não é o que faz os que consultam os feiticeiros, os necromantes, que é na Bíblia são os que consultam os mortos, os médiuns, os agoreiros, os horóscopos, ou seja, isso tudo é treva, amém? E é uma realidade também espiritual, né, assim? E não são poucos. Eu não digo que tem que ser multiplicado, mas e talvez a gente até possa dizer e afirmar assim, né? Pois vai haver uma grande apostasia, né, nos últimos tempos, ou seja, de pessoas que vão deixar a Deus, vão o rejeitar, sim, e Deus entende como abandono, e vão se apegar às trevas mesmo. Você sabe, você já ouviu falar em nosso tempo de pessoas que se dizem declaradamente um seguidor de Satanás, né, assim? E tem se normalizado isso, né, que aceitam, né, assim, espíritos
malignos como guias, né, assim? E aqui nós não queremos ofender nenhuma religião, né, mas à luz da Bíblia é assim que nós vemos, né, assim? Então é sim uma experiência espiritual, né? Então nós precisamos saber a diferença entre consultar a Deus e, né? Então Micaías ele vai e responde: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Ou seja, depois da grande derrota que vai acontecer, que eu acabei, né, assim, aí você vai saber que foi Deus que falou, né, assim. Então diz o rei de Israel: tomai a Micaías, olha como sofre, querido, e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere, e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. E aí disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouvi isso, vós todos os povos, porque não estavam ali eles não estavam a sós. Lembra? Além dos 400, ou seja, havia muitas testemunhas ali. E isso, queridos, é um profeta de Deus. Amém? É um profeta de Deus. Ele fala e acontece. Não é generalizado, não é uma coisa oca, vazia, né, assim, que pode ser aplicada a qualquer um de nós, né? Fala assim ao ermo como se, e todo mundo se identifica com aquilo. Isso não é profecia, nem profeta de Deus. É uma coisa específica, com detalhes, né, assim, e ainda com sinais de que é Deus falando, sabe? Então ele falou, mesmo, né, sendo punido ali, né, angustiado com escassez de pão, né? E veja como ele é obstinado e teimoso, né? Ele não quis dar ouvido, ele achou mesmo que ia e voltaria em paz. Ele falou assim: até que eu volte em paz. Aí é que ele falou: pronto, se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Só um profeta de Deus, querido, é ousado, né, a afirmar assim. Pronto, se não houver essa maturidade, né, assim, se não houver, sabe, não é Deus falando. Amém? E não julguemos a pessoa, né, como a Bíblia nos ensina, mas a profecia. Amém? Então subiram o rei de Israel a Josafá, e assim sofrem os profetas. Só lembrando aqui o que faz Asa quando ele, né, ao invés de confiar em Deus, foi confiar na Síria, essa mesma Síria aqui, pois é. E aí Anani é o profeta que o Senhor levanta ali. Veja quantos. Então a gente não, como eu vou saber? A Bíblia tem tantos, inumeráveis exemplos de profetas. Só que nós temos 3: Azarias, Micaías, aqui Anani, no tempo de Asa, pai de Josafá. Asa fez uma aliança lá com a Síria sem consultar a Deus, e aí ele vem e diz: confiaste. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e ele disse: por quê? Porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus. Foi o que ele fez. Amém? Confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus. O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Amém? Não era o caso de ele fugir da Síria, mas peraí, queridos, está coisando aqui. Tá, deixa só aquele sinalzinho que o TikTok pede pra... Ok. Pois bem, continuemos, né? Então, porque confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Era a vontade de Deus lhe dar vitória, né? Assim, não que ele fizesse uma aliança, um acordo de paz com o seu inimigo, né? Assim, acaso não foram os etíopes, lembra do exército de 1 milhão, enquanto ele só tinha 500 mil, né? Assim, o exército que se levantou contra ele era de 1 milhão. A Etiópia e a Líbia, acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado, veja que a questão aqui é confiança, tendo tu confiado no Senhor, ele, se referindo a Deus, os entregou nas tuas mãos. Não foi assim, queridos? Com uma grande vitória, um grande despojo,
não foi? E aqui tá aquele clássico pedacinho que a gente ama, para o bom depósito do seu coração, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, né? Como quem procura, né? Assim, passam por toda a terra, para quê? Para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. É para todo mundo? Mas tem uma condição, é para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste muito loucamente, disse o profeta, para o rei. Amém? É preciso coragem, não é assim? Então ele falou, nisso procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Esse homem que reinou 41 anos, nem assim? 35 anos ele desfrutou de paz de todos os lados, porque confiou no Senhor. E quando se levantou contra ele esses dois reinos, né, assim, a Etiópia e a Líbia, né, os etíopes e os líbios, com mais, né, 1 milhão de homens, né, assim, o Senhor pelejou por ele. E a Bíblia diz, lembra da oração de Asa? A gente não pode voltar, ver se vai continuar. Mas veja, clamou Asa ao Senhor. Veja como o seu coração era totalmente do Senhor nesse tempo. Ele vai dizer, olha, Senhor, né? Além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco, né? Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão, né? E a Bíblia vai dizer que o Senhor lhe garantiu vitória porque ele confiou em Deus. E no dia que ele deixou de confiar, né, assim? Veja que a vitória de ontem não garante, né, assim? Nós vamos precisar fazer o mesmo. Vamos precisar usar, né, assim? Vamos precisar confiar outra vez, né? E é triste como o Asa termina, porque depois desse evento, mas eu quis voltar aqui só para mostrar o que acontece com Anani. O mesmo que aconteceu lá com Micaías. Porém, Asa se indignou contra o profeta e o lançou onde? No cárcere, no tronco. No tronco. Porque se enfureceu contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, ali ele se tornou embrutecido. Quem está longe da vontade de Deus, né? Que na mesma ocasião oprimiu Asa alguns do povo. Além do profeta, não gostou veja, da primeira vez que o Senhor usa Azarias, diz coisas boas, embora fique muito claro ali a condição da aliança, né, assim, que é esse compromisso com Deus. Deus não negocia seu lugar, queridos, nunca, né, assim, nunca. Seus princípios, seus valores, nós não fazemos acordo. É uma verdade que a gente compra e não vende por preço algum, né, assim. Disso depende a nossa vida e a nossa felicidade, prosperidade, ser bem sucedido ou não em todos os nossos caminhos. E infelizmente Asa termina desviado, vai adoecer de uma doença grave, terrível dos pés. E infelizmente a Bíblia vai dizer que, contudo, mesmo assim, né, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, nem assim, mas confiou nos médicos. E é assim que ele vai morrer, né, que ele vai terminar o seu reinado. Então, aqui está Acabe, né, assim, enfurecido com o profeta, né? Subiram, pois, aqui, né, o rei de Judá, Josafá, a batalha. Subiram, não quis dar ouvido, não, a Micaías. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E é por isso, queridos, que nós lemos a Bíblia e oramos, sabe? Porque essa cegueira, essa ignorância, essa brutalidade, muitas vezes, porque a Bíblia diz que a falta de sabedoria nos torna, sabe, quem é sábio, quanto mais sábio, a Bíblia diz que é maior, quanto maior o entendimento como eu posso dizer, como é mesmo o provérbio, Senhor? O grande, faz tanto tempo, tantos anos, o grande entendimento. Vou colocar nas minhas palavras, amém? Você me permite? É porque eu fico com receio de a pessoa... Porque eu sou da turma das tartaruguinhas, né? Não tô falando de temperamento, nem de personalidade, amém, queridos? Esse temperinho, né? Todo especial, que é único e nós não vamos encontrar, né? Outro de você, né? Assim... Então, assim, né, quem seja sanguíneo e nasceu para isso e precisa que seu temperamento seja assim, né, são os líderes natos, né, assim, intrépidos, ousados, sim, são impulsivos, né, precipitados muitas vezes, ou seja, esse equilíbrio só o Espírito Santo pode nos dar, amém? O domínio próprio, né,
ou seja, o equilíbrio, né? Então em nós vai sobrar, é preciso lapidar, é por isso que é um exercício, né? Ler a Bíblia e exercitar, né? Os nossos sentidos espirituais. Então, mas é isso, sabe? A falta de sabedoria nos torna assim, foi o que Jó falou, ele falou assim, eu pensei que conhecia Deus de ouvir falar, mas agora, né, os meus olhos te veem. Asaf, você estava louco, né, assim, em invejar, né, assim, a prosperidade, né, assim, dos maus, dos ímpios. Eu não sabia o que eu estava falando. E é Asaf que fala que isso, ele falou, eu estava embrutecido. Eu estava embrutecido, né, assim. Veja, quando Asa não dá ouvidos à voz de Deus ali através do seu profeta Anani, né, assim, ele, né, oprimiu alguns do povo. Como se vê aqui, ó, quando nós não damos ouvidos, queridos, à voz de Deus para nós, ainda que não seja, né, assim, Senhor, o que nós queremos ouvir, ainda que não seja, né, o que nós queremos fazer, né, ainda que não queremos deixar de fazer a vontade dele, ele queria ir, né, nessa peleja contra lá, mas não era a vontade de Deus, o Senhor não lhes daria vitória, né, assim, mas ele ali embrutecido na sua ignorância, porque não ouvia a Deus, que deu o que acontece. Então, Senhor, nos ajude, Pai, a ser sensíveis à Tua voz, né, assim. É por isso que Jesus vai dizer, né, e nos lembra nessa hora, que bem-aventurados são os pobres de espírito, ou seja, essa palavra, né, que foi a melhor palavra encontrada no português para traduzir, aqueles que se encurvam, no sentido de quando o vento passa, né, assim, queridos, é flexível, entende? Não para, mas assim, que sabe, né, assim, a se sujeitar no sentido de se submeter. Sim, está falando de obediência, né, assim, à voz de Deus, né? Como Davi, não, o Senhor disse não, era o propósito do seu coração e era uma coisa boa, né, assim, o Senhor disse não será você, né, assim, e ele vai, o quê? Vai se inclinar ali, vai se submeter à vontade de Deus para ele com alegria, com gratidão, né, assim, e não deixará, não será menos feliz, nem fará menos para o Senhor. E a questão ali era o templo e gente, foram toneladas de prata, de ouro, sem falar das especiarias, nossa, quanta coisa, do mármore que nem ali tinha, nem sabemos de onde ele trouxe, mas foi com penoso trabalho, né, assim, ou seja, com muita dedicação e empenho que ele vai se dedicar a preparar o que seria necessário para a construção do templo, né, assim, queridos. Então, muitas vezes a nossa vontade não será de Deus para nós e tudo bem, amém? Porque a vontade de Deus para nós é melhor, né, assim, é melhor do que a nossa, né? Pense numa oração madura, que não seja feita a nossa vontade, a oração de Jesus, né? Que não seja como eu desejo, disse Jesus numa versão, mas como tu queres. Que não seja feita a minha, mas né? Então disse o rei, e aí eles vão, né? Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá. Lembra? Eu me disfarçarei. Olha, queridos, a nossa inteligência. É essa bem aqui, ó. Lamentável. Eu me disfarçarei, ele achou mesmo, e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Eu acho isso aqui até, sabe? Gente, se Deus não é com Josafá, Deus, lembra como começou o 17? O Senhor foi com Josafá. Por quê? E diz por quê? Ou seja, o Senhor era com Josafá. Se o Senhor não é conosco, queridos, nem assim, né? Longe de nós não cabe um amigo desse na nossa vida, vê? Ele sabia que ele seria procurado. É claro que numa batalha, se você mata o rei, acabou a batalha, certo? Então, e realmente, eles queriam ele. Eles não estavam nem... Josafá estava lá, sabe, tipo assim, na hora errada, no lugar errado, você tá entendendo? Não tinha nada a ver com ele. Lembra? A reunião no céu não era sobre Josafá, era sobre Acabe. É por isso que a gente sempre ora aqui pedindo ao Senhor que nos livre do dia do juízo de alguém. Amém? Que a gente nem esteja ali, para ele não correr nenhum perigo, entendeu? De ser confundido, embora que a gente sabe que isso não acontece, né? Assim? Mas o susto, né? Não, o trauma fica, né? Então, bem assim, auxiliadora, seja bem-vinda, querida. Vamos estar bem-vindos à auxiliadora? Olha só, estamos esperando, Carminda. Leila, querida, já tem tempos para eles, né? Assim, Janiele, pois é. Vamos lá, Sueli, é verdade, querida.
Então, que o Senhor nos livre e guarde, né, queridos, do dia do juízo de alguém, Senhor. Então, olha o plano dele, o plano, né, assim, eu me disfarçarei, né, assim, e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Tu acha, mulher? E Josafá, inocente, fica lá no carrão dele lá, com, né? Aí disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria, aquele que, né, que o Senhor, era vontade do Senhor entregar nas mãos de Asa, ou seja, não era nem para ser o inimigo de Israel nesse momento, nem assim, mas porque ele preferiu fazer aliança com o inimigo ao invés de, né, não? Aí o rei da batalha era contra eles. O rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, ou seja, porque de Deus tinha permissão. Você acha que o inimigo não brinca de serviço, não, viu? Recebeu de Deus a permissão, ele vem com tudo. A permissão, ele vem com tudo, sabe? Sem dó e nem piedade. Então, ó, o rei da Síria dera ordens aos capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande. Veja o Senhor ali poupando os inocentes, né? O povo. Veja, como ovelha sem pastor, não foi? Humanamente falando, quem olhava assim, porque realmente não tinha um rei de Deus para eles, porque Acabe só se importava consigo mesmo, né, assim? Mas Deus poupando ali o povo, né? Pois bem, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei da Síria. Vê? Que o Senhor, ai Deus, né? Que quando houver ali uma reunião no céu sobre nós, né, queridos? Que o Senhor tenha o que dizer, né, assim? Ainda que porque ele é o acusador, viu? Ele diz que, porque, gente, da onde a gente tira? Veja como é uma mentira, assim, ai, dá vontade de dizer um nomão, sabe assim? Escancarada, né, assim, é um nomão. De que Deus nos acusa. Não, o nosso acusador é o nosso inimigo, é o mentiroso, é ele que nos acusa diante de Deus. Não foi o que ele fez de Jó? O Senhor estava ali só elogiando a Jó. Você viu lá, é um homem sincero, né, íntegro, que se desvia do mal, sabe? Né? Mas mas acusando, né? Como se não bastasse uma vez, voltou outra vez, mas você viu, nada fez sem permissão. E quem fez? Foi Deus? Não. Não. Né? Ninguém diga que, né, que Deus tem, não, Deus não pode ser tentado pelo mal, amém? Não mesmo. É a nossa humanidade, nossa própria cobiça, né, assim? E todos nós somos testados. Jesus foi testado, né? E tentação é teste, amém? Então Jó ali foi testado, né? A sua fé foi testada, a sua confiança em Deus foi testada. E foi isso que o Senhor permitiu, amém? Agora me diga o que foi que aconteceu, tá? Né? Que ela, quando abriu a boca, não nos inspirou muito, não foi assim, meninas? Hein, Leila? Né? Ela não nos inspirou muito, né? Amaldiçoou esse seu Deus, né? Ela estava ali amargurada, certamente, mas veja, essa mesma mulher vai gerar os novos filhos, né? Assim, desse homem que é Jó. O Senhor não permitiu que ele a tocasse, ou a tocasse isso, que ela é uma mulher, né? Assim, você reparou nisso? Os filhos num dia só, tudo que ele tinha, é o homem mais rico do Oriente, mas muito rico. E quando a gente chegar em Jó, a gente vai atentar para esses detalhes. Mas reparem nisso, o Senhor não permitiu que ela morresse. Ele falou, não, vai até aqui. Lembra, nós temos essa promessa, o Senhor nos assegura isso. Não será além das nossas forças, né? Todos nós, ninguém escapa do teste. É assim que somos aprovados. Amém? Sim, nós seremos testados hoje e amanhã também. E o que será testada? A nossa fé, a nossa confiança em Deus. E é a nossa confiança em Deus que está sendo testada. Amém? Mas com o teste vem o escape, ou seja, ele vai sempre nos mostrar uma saída. E tem limite, ele não pode passar dali, ele não pode fazer nada além da permissão. Nela ele não tocou. Não foi assim? Pois bem, então nada foge. Veja o que acontece é que ele se disfarçou e a ordem, né, era essa aos capitães, que ali não ferisse os pequenos nem os grandes, ou seja, que não se importasse ali, não. Ele queria, porque ele tinha permissão, amém? Ele queria
Ele queria Acabe. Vendo os capitães dos carros, ele viu eles olharam e só tinha um rei, né? Porque em que batalha, né, que tem dois reis? Só Israel, né, nesse momento, que estava dividido e eles estavam ali juntos. Aí ele olhou, só tinha um, Josafá. Então eles deduziram o quê? Que Acabe era Josafá. Tá aqui, ó, vendo os capitães dos carros, a Josafá disseram, este é o rei de Israel, ou seja, se referindo, quando a Bíblia diz Israel aqui, é Samaria, certo? Bom, este é o rei de Israel, portanto, a ele se dirigiram para o atacar, amém? Vieram, tinha ordem, tinha legalidade, né, assim? Vieram para o atacar. Josafá, porém, gritou e o Senhor o socorreu. Quem o socorreu? O Senhor. O Senhor estava distraído, estava ocupado, estava jantando, não é assim? Não. Né? Como é que a Bíblia diz? Eis que não tosqueneja, nem pisca, o guarda de Israel. O guarda de quem? De Israel. É necessário ser o Israel de Deus. Amém? Né? Quem são os descendentes inumeráveis, né? Como as estrelas do céu e os grãos de areia da praia do mar de Abraão? Os que creem, ou seja, eu e você. Amém? Então, necessário é ser o Israel de Deus. Então, quando ele gritou, como é que diz o Salmo 33? Os ouvidos de Deus estão atentos ao seu grito de socorro. De quem? Dos fiéis. De quem? Dos que confiam. Tudo são versões de um mesmo pedacinho ali do Salmo 33. Dos que confiam, dos que esperam, dos que dependem completamente do seu grande amor. Dos que firmam, né, assim, toda, não é um pouquinho, não, toda a sua esperança em suas misericórdias, no plural. Vê como funciona? Quando Josafá viu aquilo, ele falou, meu Deus, ele gritou, né, assim, e o Senhor o socorreu, né? Deus os desviou dele. Vê? Essa é uma bênção reservada. Travou, queridos. Meu Deus, mas já estamos concluindo e com vitória, amém? Glória a Deus. Então é Deus que guarda. Diz pra mim até onde vocês acompanharam. Travou? Travou pra você, Leonise? E agora veio retomar, eu não entendi. Travou? A minha travou o riso. Travou onde, querida? Ô pai. Gente, a internet dentro de casa é tão boa, nunca trava. Né? É batalha, glória a Deus, mas nós vencemos, amém? Estamos concluindo o capítulo 18, na certeza de que certamente você ouviu o suficiente. Então foi assim, eu fico com uma parte tão importante, Carminda, você ouviu a parte que ele se disfarçou, né, assim, da ordem do rei da Síria, que tinha a permissão, a legalidade, né, assim, de somente, né, assim, contra Acabe. Você ouviu essa parte? Pois bem, e aí quando os capitães ali viram Josafá, o único que estava, né, trajado como rei, eles deduziram o quê? Que ele era. Mas veja, queridos, nada acontece por acaso ou sem a permissão de Deus. Nem assim. Quem está acompanhando pode dizer um amém. Só me dê um retorno de que a gente está juntos, amém? Nós já estamos concluindo, tá bom? Certo. E ali eles se dirigiram, né, para o atacar, sim, né? E o inimigo até achou, né, assim, que ia, né, lograr êxito, né, digamos assim. Falou assim, rapaz, eu tenho a permissão, tu acha? Homem, você tem uma permissão, vou aqui pegar os dois, né, assim, né, numa tacada só. Mas quando Josafá gritou, o Senhor o socorreu. Amém? Quem o socorreu? O Senhor. Não foi porque ele disse, não, eu não sou Acabe, não. Quem faz isso? Quem é que nos defende de fato, de verdade? É Deus. Não é assim? Pois como está escrito, eu não sei se você ouviu, não é assim, Lu, Fabi, querida? Interessante que no YouTube não trava, Ivone. Você fala no momento da live ou quando vai pra lá, depois de gravado aqui, né? Depois que nós terminamos, diz pra mim. Pois bem, eis que não tosqueneja, né? Assim o Senhor nos lembrou agora, né? Não pisca o guarda de Israel. É Ele depois, né? Assim, Ivone? Obrigada, querida. É Ele que nos protege, né? Se o Senhor não guardar a cidade, diz o Salmo 128, né? Assim, em vão vigia o sentinela. Então, nada acontece por acaso, queridos, né? Tudo
é com a permissão, né? Embora ele tivesse a permissão para dar cabo, né? A vida de Acabe, ele não tinha, né? No caso de Josafá. Então, ele gritou e o Senhor o socorreu. Foi Deus que os desviou dele. Como isso aconteceu? A Bíblia, né, não se ocupou em dizer, porque continua agora dizendo o que aconteceu com Acabe. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, sim, deixaram de o perseguir. Ou seja, o Senhor ali mostrou a eles, né, assim, que Josafá não era quem eles procuravam. Mas veja, não era um rei, e era o rei lá dos judeus, né? Mas no coração deles, assim como a ordem foi dada, né, assim, eles não tinham a permissão, não tinham a legalidade, né, não tinham a permissão de Deus de fazer o mesmo com Josafá. Então, quando eles perceberam que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Quem, queridos, numa batalha, se numa batalha até os que fogem são perseguidos, cidade adentro, né, assim, até os exterminar, como aconteceu, por exemplo, no tempo de Asa, aquele exército de 1 milhão, embora ele fosse metade deles, a vitória foi tamanha, porque ele, a Bíblia faz questão de dizer, porque ele confiou em Deus, fez aquela oração que nós lembramos aqui. A Bíblia diz que não restou, gente, era 1 milhão, um sequer. E eles fugiram, viu? E ele foi atrás, e cidade adentro, muitas foram as cidades, né, assim, naquele confronto, naquela grande batalha. Então, só foi o livramento de Deus mesmo, eles deixarem de perseguir Josafá, porque simplesmente ele não era Acabe. Amém? Veja, fica muito claro que nada acontece sem a permissão de Deus. E o capítulo 18, então, termina dizendo, então, um homem entesou o arco, né? Um homem lá na batalha e atirando ao acaso, né? Até porque eles não estavam tão ali empenhados em matar pessoas, veja, porque o Senhor também não autorizou, disse, olha, vocês não vão, tá aqui a ordem que foi dada, né, assim, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, ou seja, parecia que estava ocioso, né, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Diz para mim, né, se isso é ou não é permissão de Deus, né, assim, e a gente sabe, amém, porque isso aconteceu, né. Foi escolha mesmo de Acabe, não foi, queridos? Então, um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da armadura, ou seja, ali num espacinho, né? É que aquela flecha, né, assim, atirada, encontrou lugar. Então, disse esse ao seu cocheiro, ali do carro, né, onde ele estava, vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Ali ele percebeu que foi gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida. A Bíblia é tão clara, né, queridos? A gente pergunta, indaga, né, questiona e ela torna claro, né, o que para nós precisa ser esclarecido. Veja, a peleja tornou-se renhida, sim. Naquele dia, quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro de fronte dos Círios, até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Né? Certamente sangrou muito ali, né? E morreu. E assim termina o capítulo 18, amém? Eu gostaria tanto de continuar aí até o final do reinado de Josafá, que segue nos capítulos 19 e 20, mas tem tanto de Deus aqui, queridos, para nós, que amanhã com calma, e não que nós estejamos, né, apressados, o Senhor tem firmado, né, assim, o nosso propósito de leitura de toda a Bíblia. Ele tem sim alargado. Houve dias que a gente leu 4, 5, 6 capítulos, né, recentemente, e nós vamos continuar pedindo ao Senhor que alargue, né, os nossos passos, para que ao final do ano a gente possa estar concluindo a nossa leitura. E eu quero então anotar, não tem como fugir do, né, sim, queridos, é por isso que a gente pede, né, Léo, que o Senhor nos livre, né, de estar tão longe assim, né, queridos, porque veja, como o Senhor nos disse ontem, né, que nunca saiamos debaixo da proteção de Deus, né, porque quando nós saímos, nós estamos por nossa própria conta, né, e risco, e ali nós estamos vulneráveis, né, assim,
Veja, se ele anda ao derredor, quem está ao redor, hein, queridos? E é rugindo como, né, assim, como o leão, procurando o quê? A quem possa. E nós já temos várias páginas, amém? Glória a Deus. Onde o seu nome... Depois eu quero contar para você. Estava estudando ontem, hoje nesse dia 6, né, assim, dia 158, Senhor, como nós te agradecemos, Pai. Hoje nós encontramos muitas dificuldades, né, assim, queridos, mas vencemos, amém? 2 capítulos lidos, sim. Então, nós lemos 2 Crônicas, hoje então nós lemos o 17, não foi assim? E o 18, amém. Capítulos 17 e 18, que daqui a pouquinho, né, Riso? Vai estar lá no vermelhinho, né? Foi preciso recomeçar várias vezes, né? Mas essa última, a primeira meia hora da primeira vez foi tão boa, né? Eu quero aqui anotar o seu nome, amém? Com muita alegria. Sim, eu disse que estava estudando, né, Su? E depois eu quero explicar o que eu descobri, eu quero até rever, para dizer com segurança, amém? Sobre a importância do nome, do registro do nome. Eu achei que isso tanto vai nos acrescentar, sabe? Andrade, oi Riso, Janiele, já coloquei, Ivone. Como eu louvo a Deus, queridos, pela sua vida, sabe? Pela sua companhia, a atenção, né? Por estar aqui juntos. Com atenção, eu quero dizer assim, paciência, compreensão. Veja, hoje nós, né? Mas estamos aqui, né, Cris? Cris e Weber, é isso? Ou Cris Weber é o seu sobrenome? Você tá aqui com o seu filho? É seu filho ou seu marido? É que não dá pra eu ver bem direitinho, tá? Mas seja sempre bem-vinda, viu, Cris? Sempre bem-vinda, né, Aure? Pronto, Aure, ó, é Aure e Abílio, por isso eu perguntei, viu? Lindona. Oi, Joslori, é isso? Leonise, querida. Então eu peço perdão por ter começado mais tarde, terminado mais tarde, pelo transtorno, viu, queridos? Amanhã vamos nos empenhar ainda mais, né, Lucinete? Sim, Jennifer, amém. Isso, escrito em português, né? Assim, Jennifer. Pois bem. Oi, Ivo. E perseverar, né? Taliana, amém. Maria da Penha, querida. Está aqui, né, Fabi? Fabi, querida, eu agradeço, viu? Sua paciência, né, Jair? Carminda. Nós sentimos a sua falta, lindona. Sim, né, Mary? Delícias da Mary. Sim, sabe de quem eu tô sentindo falta também? De Silvana, a nossa dama dos bolos, né, assim? Oi, Débora, Margarida, Bárbara. Que o Senhor nos ajude, né? A continuar nos encontrando aqui, né, Geise? Jean, seja bem-vinda, Jean. Pronto, você que não colocou o seu nome, mas está aqui, o Senhor sabe, né, Claudiana? Antônia Claudiana. Nomes fortes, né, Antônia? Mileide. E sempre procurando, queridos, com o melhor das nossas forças, né, Mileide? Já anotei Mileide. Luzinete com S, né, Lu? Aí está aqui todos os dias, sempre no mesmo horário. Acontece tantas coisas, né, querida, ao longo do nosso dia, de um dia para outro, tanta demanda. Hoje, por exemplo, como você, né, certamente tem outros compromissos. Ronaldo Valove,
Ovalo Vi, que sobrenome interessante, Ronaldo. Seja sempre bem-vindo, viu, querido? Lígia, glória a Deus. Tereza, com S, né, Tereza? Anne. Querido, só... aí veio a pressa, aí congestiona. Anne com 2 N, Anne Valente. Ó, querida, que o Senhor continue, viu? O nosso nome que descarrega tanto significado. Olha, no Egito Antigo, eles acreditavam tanto, né, assim, na importância, né, e no significado do nome, que eles recebiam 2 nomes. 2 nomes. Um deles era, tipo, segredo, sabe? Porque, por exemplo, eles tinham receio de que esse nome fosse usado, assim, para, por exemplo, arrogar uma praga, fazer um feitiço. Pois bem, então eles guardavam esse nome a 7 chaves. Tipo, só o pai, a mãe, a família, os irmãos sabiam. E o outro, eles faziam questão. Eles davam tanta importância de fazer esse nome conhecido que tem muitas evidências ali, né? Dos faraós, por exemplo, mas não era só os faraós ou a família real, mas o povo também tinha essa crença. Eles acreditavam, por exemplo, os nomes, a casa, aí vem muita informação, as casas, né? Eles acreditavam muito na vida após a morte ou na eternidade, né? Então, até as casas dos ricos eram de barro, né? Exatamente como a Bíblia diz, né? Feito de barro e palha, e era assim que era feito de adobe, pronto. Eram feitas assim, porque eles acreditavam que quanto menos aqui, mais seria do outro lado, entende? Mas nos umbrais, por exemplo, os umbrais da porta eram feitos de pedra, e era ali que os seus nomes eram inscritos, ali registrados, né? Para que não se perdesse, né? É como se eles entendiam que assim como nós temos o corpo, a alma, o espírito, pronto, o nome era tipo você, sabe? Para que não se apagasse da memória, para que você não deixasse de existir, é o que te tornava eterno, pronto, o teu nome. Então eles faziam questão, embora tivesse a crença de que porque quando você vê como que chamam de encontrado as múmias? Os túmulos, né, assim, o quanto cheio de ouro, de toda aquela coisa assim, você fala, nem como eram, se os túmulos eram assim como eram as casas, eram simples, até dos ricos, porque eles tinham essa crença, né, de que deveriam ser ricos do outro lado, né, ou seja, eles já acreditavam na eternidade e na vida após a morte. Mas a coisa do nome eu amei, assim, porque, né, Sabrina, é com esse entendimento que é bíblico, amém, que nós... E aí vem, aí como que você vai trazer isso pronto? Por que o nome de Faraó não aparece no relato de Moisés? E foi ele que escreveu, ele conhecia bem Faraó e seu nome. Ele coloca o nome das 2 parteiras hebreias, né, assim. Era Puá e eram nomes até parecidos, né, assim, mas não coloca o nome de Faraó, ora. Mas ele queria mesmo que o nome dele fosse apagado da história. Amém? E aí tem muito mais sobre o nome de Deus, por que Deus... Enfim, mas depois a gente... Solange, depois de Sabrina, amém? Oi, Clícia, gente, que nome lindo, desperta, né? Uma alegria na gente. Aí depois a gente conversa um pouco mais, mostrando na Bíblia a importância dos nomes, amém? Ou quanto essa informação esclarece, né, assim? E tudo na Bíblia que não está aleatório, né? Porque você acha que o Senhor disse que colocasse o sangue nos umbrais da porta? Exatamente por isso. Amém. Que Deus te abençoe sempre, irmã Eliane. Obrigada, Jair. Obrigada, irmã Eliane, pela sua paciência. Eu é que agradeço, Jair, a paciência, a sua paciência, né? De cada, né, Jean? Não consigo entender muito o Antigo Testamento. Não. Aí nem vou ler em voz alta, não. Eu que agradeço, que louvo ao Senhor todos os dias. Pensa, eu cheguei a pensar que estaria sozinha, mas veja, né, como o Senhor é bom conosco, né, assim. Olha que coisa mais linda, não a letra, eu digo, né, que eu costumo escrever de lápis, né, e à tarde eu tô levando hoje no ciclo de oração. Meu Deus, preciso ir, queridos. Nossa, nosso encontro hoje foi bem
foi muito bom, né? Assim, ajuda-nos, Senhor, né? Assim, ajuda-nos, Senhor, como Josafá, ainda que, né? Ser essa diferença, né? Assim, que haja hoje, assim, um sinal claro, né? Assim, da diferença entre aquele que anda contigo, né? E que contigo está, que está debaixo da tua bênção, e aquele que não está, ainda que ele use de maldade para conosco, como fez Acabe, né? Assim, que ao nosso grito, Senhor, e nós já gritamos hoje, amém? E mais tarde, se precisar, né? Assim, sendo atacados, nós vamos gritar também, porque nós temos certeza de que o Senhor ouvirá o nosso grito de socorro, que o Senhor nos socorrerá e que o Senhor nos livrará, como está escrito aqui, né? Assim, dos nossos inimigos, né, que vêm contra nós e que nada podem fazer sem a sua permissão ou a nossa legalidade, né? Então é por isso que nós te pedimos perdão, Senhor, né? Ajude-nos a não, como muitos estão por aí tão embrutecidos, né, assim, a sua voz, já não se lembram mais, né, do Senhor, das suas, dos seus princípios, dos seus valores, né, das suas orientações. Ajude-nos a voltar sempre, pois voltando, né, assim, e descansando, como diz Isaías 30, que nós somos salvos, né, e é na calma e na confiança que está a nossa força, né, que nós hoje sejamos guiados pela sua doce voz, que é como um sussurro, né, assim, queridos, que a Bíblia diz, e não amedrontados, né, pelas ondas, né, assim, como Pedro, quando olhou, ficou ali, mais que medo, que ele ficou muito, como é a palavra, que na pressa não me ocorre agora, mas em pânico, né, assim. Então, ajuda-nos, né, assim, queridos, ser conosco, pois a tua vontade é nos guiar bem de pertinho. Diana e Letícia, Analete, sim, querida, Analete. É Diana ou Tiana? Diana, né, assim? Sim, eu coloquei Diana. Ok. Também, Fone. Apavorado. Isso. Osso. Amém, Analete? Sim. Pois bem, queridos, né? Peço perdão, né? Por hoje. E amanhã estamos de volta, amém? Se Deus quiser, em nome de Jesus, para continuar a nossa aventura, a nossa viagem a partir do capítulo 19. Tá certo? Eu segurando, né? E daqui a pouquinho eu vou estar apresentando o seu nome na oração do meio-dia, depois ao pôr do sol também às 6 da tarde. E seguimos juntos, amém? Orando uns pelos outros e aproveitando, né? Cada oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntas, né? Hoje, descendo as escadas, eu dizia, mas aqui é entre eu e Deus. Eu falei, Senhor, haverá dias que talvez eu não possa descer essas escadas, nem assim, por estar cirurgiada. E eu desci tão, sabe assim, e aí, mesmo a gente não tendo conseguido ler ali naquele cantinho, né, que a gente fez, enfim, que a gente tem encontrado, né, enfim, mas não deixamos de ler, glória a Deus por isso, amém? Então tá, lembre-se, o Senhor é com você, né, não importa a batalha, né, assim como Josafá, não importa, né, é só gritar, amém? E ele virá em seu socorro, amém? Glória a Deus. Tudo que precisamos fazer é depositar nele tudo que Josafá fez. Amém? Bem assim, nós temos a sua atenção, queridos. Seus olhos repousam sobre nós, seus ouvidos estão atentos, sim, ao nosso grito, viu? Você não está só, né? Vale muito a pena. E não é pena, amém? Não é penoso. Penoso é terminar como Acabe terminou, né? Assim, como Asa. Então, é muito válido confiar no Senhor, depositar nele a nossa confiança. Lembre-se,
Por maior que seja a afronta, o ataque, né? Assim, por mais injusto, veja, seria tão injusto nele o que aconteceria, mas o Senhor não permitiu. Enfim, não importa o que aconteça, lembra? Eu vou depositar, é só um grãozinho de mostarda, e é isso que ele quer roubar, viu? A nossa confiança. Porque roubou a nossa confiança, nós estamos completamente, tá entendendo? Vulneráveis. Então lembre-se, é um grãozinho de mostarda, é só o que eu tenho, mas deposita, amém? Vai virar uma hortaliça enorme que até os passarinhos vão pousar aí nos seus galhos, amém? Vai dar sombra, isso é confiar, é realmente um depósito, amém? Até amanhã, Nalete. Até amanhã, viu? Espero te encontrar aqui amanhã de 7 horas, amém, queridos? Que o Senhor nos ajude. Ajuda-nos, Senhor, ser conosco, amém? Até amanhã, queridos, até amanhã. Paz do Senhor, queridos, já tô com saudade. Glória a Deus.